Uma coisa nunca foi posta em dúvida: à direita, à esquerda, pelo centro, nunca é a honestidade de um governante petista. E a maneira como ele trata a coisa pública, efetivamente como uma coisa pública. Eu tive engasgo aqui. Você viu? Isso foi a doutora, doutora não, né? A dona Marilena Chauí, no programa Roda Viva. Então, segundo ela, eu vou até dizer assim, Com falta de ar aqui, viu? Eu tô com falta de ar aqui. Você já imaginou isso? Eu tô com falta de ar aqui. Pois é, bicho, olha, a gente morre de susto mesmo, de ataque cardíaco, de ouvir esses caras, meu. A mulher fala que nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro, nem embaixo da terra, nem em outro planeta, nem em outra dimensão, ninguém jamais duvidou da honestidade de um governante petista. Dona Marilena Chauí, quer dizer, não é a senhora que trabalha na limpeza lá da USP, né? Não é o rapaz que entrega as cartas lá na USP, não é. É uma das pessoas mais aplaudidas por toda a esquerda nacional. Inclusive, né, na eleição passada, eleição presidencial, ela fez programas para a presidente da República, para o candidato, né, que ganhou a eleição para presidente da República, a Dilma. Então, essa senhora que falou esta coisa dá aulas. É de certa forma compreensível, não desculpável, estou falando de certa forma compreensível, que alunos de uma USP, de uma instituição de ensino superior, né, entre aspas, porque superior mesmo, Deus me... Bom, é de certa forma compreensível que a gente veja isso que a gente está vendo na USP, né, esses animaizinhos ali, mas quem os levou àquela condição? Só a dona Marilena Chauí? Não, com certeza não. Toda uma cultura que louva o lixo humano, né? Cultura que quase que consegue ter o sucesso que estão tendo hoje, né? Em 1964, né? Enfim, então, pais, alunos, funcionários, tá? Vocês ouviram um ícone do esquerdismo nacional, tá? Falando que a honestidade de um governante petista, da honestidade de um governante petista, ninguém duvida. Quer dizer, Conde, qual é o estado mental de uma pessoa para afirmar isso sobre qualquer grupo humano que seja, qualquer um? Qual é o estado mental? Você acha que a pessoa está dentro da normalidade, por assim dizer, né? Mentalmente falando, quando afirma que o grupo ao qual eu pertenço só tem querubins, anjos e serafins, né? O que você acha disso, né? Olha, a questão é o seguinte, eu não sei, quando a dona Marilena Chauí falou isso, eu pensei assim, que país ela pertence, né? Será que ela lê os jornais? Será que ela... Ah, não, ela não lê, né, a revista Veja, né? Acho que ele só lê o Carta Capital e o Carta Maior, né? O Carta Capital, o Isto É, sei lá. Deve ser isso aí, entendeu? Mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que a questão é que está faltando aí um pouco de honestidade intelectual. Eu penso que no caso da dona Marina Chauí, o corporativismo partidário dela é praticamente uma seita. Eu acho que essa mulher é membro de uma seita religiosa. É de um secto aí gnóstico, catarista, sei lá. Alguma seita aí do Reverendo Moon, no mínimo, mas só que de esquerda. Né? Porque, vou te dizer uma coisa. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa dessa, com a santa paz de consciência, chegando na TV, fala uma coisa dessa? Eu não sei como é que alguém não chega pra ela. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar daquela história do Hans Christian Andersen, do Rei Nu? Sim, que o rei diz assim, olha, só uma pessoa inteligente pode ver minha roupa. Pois é. Entendeu? E que depois chega a criança, o rei tá nu. Então o que acontece? Eu acho que isso aí é um estado psicológico da USP. Esse pessoal tá tudo nu, mas ninguém fala que tá nu. Né? Ninguém fala que tá nu. Então, quer dizer, eu acho que a Marilena Chauí tem um problema psicológico seríssimo aí, né? Tem um problema psicológico seríssimo de ignorar completamente a realidade. Eu acho que ela é
um retrato cabal, de maneira muito moderada e muito educada, de um iglu psicológico esquerdista. De um iglu psicológico. Porque, por exemplo, ela, junto... Mas olha, vamos pegar o seguinte. Esse pessoal que invadiu a reitoria é apenas um reflexo bem mais caricatural do que ela. Mas são todos iglus psicológicos, são pessoas que estão totalmente fora da realidade. Ou então, existe um problema de honestidade intelectual aí. Mas veja, a mesma mais cabal da desonestidade intelectual, ela tem um certo limite. Ela tem um certo limite. Poxa, você mostra a prova do crime, você mostra que os caras não valem nada, você mostra N fatores que provam evidências e você ir contra as evidências apenas fazendo uma afirmação, usando sua autoridade de professor para... Veja, a Marina Chauí tem todo o direito de acreditar na santidade do PT, não estou nem questionando a fé religiosa dela, entendeu? Eu acho que ela tem todo o direito de acreditar que o Lula não sabia de nada, que o PT é quase uma igreja secularizada, né? Que aquele pessoal lá é quase fosse um sacerdócio purificado, um sacerdócio cátaro, né? Porque cátaro no latim quer dizer, no grego, né? Quer dizer purificado, puro, né? Ela pode acreditar que toda essa pessoa é puro, tá? Mas, com certeza, é uma pessoa que não pode ser levada a sério falando uma coisa dessa. Só para concluir. O que acontece? Existem certos professores que usam dessa autoridade acadêmica para achar que tem parceria para falar qualquer tipo de besteira. E o que acontece? Todo mundo tem medo, o aluno tem medo, o professor tem medo, acadêmico de sei lá, mestrado, doutorado tem medo, porque eles caçam mesmo, eles são extremamente autoritários, esse povo. Imagina, se eles invadem reitoria e estão dizendo que a lei não presta, que não vale nada, quer dizer, você fazendo cumprir, você percebe eles são essa arrogância toda, imagina dando poder para eles de cargo público, de cargo universitário, de cargo de professor, de cargo de formação de acadêmicos, doutores, mestrandos, etc. É claro que eles vão reagir dessa maneira. Entendeu? No dia 3 do mês 6 de 2011, segundo o currículo Lattes da dona Marilena de Souza Chauí, ela, nesse dia, pelo menos, ela era professor titular da Universidade de São Paulo, USP. Isso aí que a gente viu aí na mídia esses dias todos, né? Agora, então você estava falando se não dá para aqui, não é para levar a sério essa pessoa, né? Então vamos ler o que ela faz lá na USP, né? Orientações em andamento, pós-doutorado, não vou ler o nome das pessoas, apesar de eu estar num site público, que não precisa de login nem nada. Eu acho que na verdade eu acho que na verdade é o seguinte, é sempre bom evitar falar de nomes, entendeu? Eu acho que é bom falar, eu acho que é melhor falar os milagres dos santos do que os nomes dele, porque todo mundo vai reconhecer de alguma forma ou de outra, entendeu? Eu acho que a questão que se coloca, só pra gente até ser bastante definitivo, eu acho que é o seguinte, eu aconselho a dona Marilena Chauí, sabe o que é o negócio? Olhar pro espelho e dizer assim, o que foi que eu falei? Sabe? Olhar pro espelho, assim. Porque eu acho que, na verdade, o que tá faltando na USP é um espelho. Sabe? É um espelho, assim, e o pessoal se refletir, né? E ver o que é que eu sou, né? Pra falar uma coisa dessa. Porque, como eu lhe falei, quer dizer, a despeito de todas as evidências de você acreditar numa maçã, o que mais me choca nisso, veja, não é você dizer que o PT não fez isso ou tal aquilo, é você acreditar na santidade desse grupo. Isso é muito sério, psicologicamente falando, isso é muito sério. Você imagina se eu começasse a dizer, eu sou uma pessoa santinha, né? Eu sou uma pessoa não pecadora. Eu sou o cara mais pecador do mundo. Quem não é pecador nesse mundo? Quem não é filha da puta nesse mundo até certo ponto? A diferença é que pelo menos eu tento corrigir as minhas filhas da putice, é só isso. Né? Como todo cristão que se preze, qualquer cristão que diz que não tem pecado, esse aí tem que ir pro inferno, tem que queimar no fogo do inferno mesmo, porque não existe homem não pecador. Todas as pessoas pecam, não precisa de direita peca, ninguém é perfeito. Agora, quando uma pessoa começa a dizer que existe um alto grau de santidade de um determinado grupo político, é porque a coisa é muito séria. Mas não é a mesma coisa que o pessoal da USP, esse pessoal que invadiu a reitoria, pensa da mesma coisa? Eles não se acham acima do bem e do mal? É aquela questão do egocentrismo maluco. Os caras... Quer dizer, os caras te provocam, querem bater em você, querem cuspir na sua cara, querem fazer o diabo a quatro. E quando você reage, você é um malvado? Isso aí é uma inversão psicológica tenebrosa. E eu acho que a Marilena Chauí, de alguma forma, revelou
uma compatibilidade com esse tipo de pensamento, de mentalidade, entendeu? Então eu acho assim, grande parte dos professores, eu não vou nem tocar na questão da carreira da Marina Chauí, que acho que isso é um outro ponto, que eu acho que é melhor a gente não explorar muito, que acho que isso é uma questão dela, isso não interessa muito pra gente, mas eu acho que o que interessa mais é o posicionamento dela como professora, como referência. Eu penso o seguinte, uma pessoa que começa a negar a realidade de tal maneira e começa a postular a um determinado grupo um grau de santidade que não existe, olha que nem os santos da igreja se renegaram a ideia do pecado. Santo Agostinho foi um pecador, São Francisco de Assis foi um pecador, Santo Inácio de Loyola foi um guerreiro medieval, enfim, todos eles pecaram, todos eles cometeram erros terríveis na vida deles, ou terríveis entre aspas, não foram tão terríveis assim, mas cometeram seus pecadinhos, cometeram suas transgressões, e nunca, em nome da santidade, se colocaram acima do bem e do mal. Muito pelo contrário, a santidade, na verdade, em muitos aspectos na fé católica, é a perfeita compreensão da miséria humana. Esses homens eles viraram santos justamente porque eles tiveram, nossa, como eu sou uma bosta, como eu sou um merda enquanto ser humano. E o cara, em nome disso, aquilo obcecou de tal maneira a cabeça desse indivíduo, que no final disse, eu vou fazer o melhor que eu posso como ser humano com a graça de Deus. É isso que é o pensamento do santo. Nenhum santo se considera superior, nenhum santo se considera tão abençoado. Né? Isso aí é uma visão que a Marina Chauí tem até falsa da santidade. A santidade não se coloca desse sentido de supremacia. Muito pelo contrário. Se você analisar bem os grandes místicos medievais, os grandes místicos da Espanha, do século XVI, Santa Teresa d'Ávila, São Juan da Cruz e tudo, o drama de consciência que existe nessas pessoas é muito maior do que o nosso. E isso eu acho impressionante. E essa pessoa não tem o menor drama de consciência, não tem o menor senso das proporções do que seja um drama de consciência para falar uma coisa dessa. Ou pelo menos é um drama completamente distorcido. Quer dizer, você elevar a santidade, um monte de pessoas que se acham superiores a todo mundo, meu Deus, isso não é nem santidade, isso é perversão pura. Não, e o pior, né? E o pior, o que eles fizeram de tão enaltecedor assim para este país, ou para o mundo, ou para a cidade onde eles nasceram, que merecessem essa reflexão de alguém que estivesse em plena... merecessem esse elogio, né? Que tornasse possível essa percepção que a dona Marilena Chauí tem de todos os governantes petistas, né? Então, o que eles fizeram? Tá todo mundo rico nesse país? Tá todo mundo com saúde? Tá todo mundo com educação? Não, não tem. Eles dizem que melhoramos a vida de... Vamos até aceitar que eles falaram a verdade, só pra gente fazer uma reflexão aqui. Um pouquinho antes, na USP, morre um aluno no estacionamento. Esse país está uma loucura. 44 mil pessoas, 50 mil pessoas assassinadas, 70% delas devido ao consumo e comércio ilegal de drogas. Tudo isso acontecendo, né, durante a gestão PT, né, as duas do Lula, a da Dilma, as que aconteceram antes, e essa mulher vem dizer que os caras são além dos santos, né? Então, não tem escapatória. Se a gente pegar a voz da dona Marilena Chauí, usar um programa que distorce a voz e levar a voz distorcida da dona Marilena Chauí para um psicólogo, um psiquiatra, olha, eu não tenho dúvida que a pessoa vai dizer alguma coisa muito próxima a isso que você falou aí, Conde, que eu assino embaixo. Olha, essa pessoa é louca. A gente muda até assim o nome do governante, pi, bota um pi ali para a pessoa não saber que é a autora desse material aqui. Estava falando do governante petista. Ou então bota de um torcedor do Flamengo. Ninguém jamais duvidou da honestidade de um torcedor do Flamengo. Leva isso para um psiquiatra, para um psicólogo. Sabe? Não é? Olha, torcida organizada, eu nunca vi torcida organizada santinha, né? Não. Bom, tem, né? mas Marilena Chauí Marilena Chauí deve achar que o PT é uma associação de escoteiros, né? De meninos cristãos de bem, né? Que fazem a primeira comunhão, né? Ou então aquela associação adventista de escoteiros. Okay? Você vê na cara que aqueles meninos são bonzinhos, né? Eles são certinhos, né? Tudo completado. Isso é o PT na visão da Marilena Chauí. Olha, eu vou te falar uma coisa.
eu fico assim com um certo grau de perplexidade, porque eu fico assim, meu Deus, quanta cegueira! Eu perdi a respiração quando eu escutei isso. Então existe sempre mais sério, mais digna que o PT, o governante sério que o PT. Eu disse, meu Deus do céu, isso aí é uma igrejinha. Olha, eu vou te falar uma coisa. O pessoal fala muito da Idade Média, dos papas. Porra, teve muito papa bandido, teve muito clero bandido, bispo bandido, e nem por isso os medievais deixaram de falar, olha, você é um bandido. Eles falavam, Pois é, entendeu? pois é. Nem a autoridade eclesiástica mereceu tanta reverência como o PT. Pô, olha, o pessoal católico fica meio puto comigo que eu critico. Olha, padre é safado, padre é vigarista, padre é esquerdista vagabundo, padre é canalha. E eu fico com medo. Ah, não, tem que ser educativo. Não! Eu acho que é o seguinte, a autoridade. O que é autoridade, muitas vezes? A autoridade, ela é um cargo. Aquela pessoa tá ali, não tá ali por acaso. Ela tá assumindo um compromisso com aqueles poderes, com aquela atribuição, fazer alguma coisa, realizar uma coisa para o bem da comunidade. Para o bem dele e para o bem da comunidade. Um eclesiástico, qual é a função do eclesiástico? Ele é uma representação, uma figura moral. Uma professora da USP também é uma figura moral. Eu penso que, na verdade, antes desse pessoal alegar santidade sem ter, deviam pensar menos nos seus dramas de consciência. O que que nós estamos falando? Que nós estamos falando muita merda. Mas é muito difícil as pessoas tomarem uma decisão em contrário. Você imagina, vamos analisar o seguinte, um professor desse, que muitas vezes defende o PT, que defende a esquerda, que defende um bocado de coisa. Imagina o que que eles vão perder se eles, de repente, reconhecerem que só falaram merda. Pois é. Você imagina? Imagina eles dizer, porra, eu defendi uma causa, não é qualquer um que tem coragem de assumir um ponto de vista, tá? Honesto, e de repente renunciar a tudo aquilo que ganhou com a mentira, ou com a vigarice, com a bobagem, até com a idiotice. Vamos dar o privilégio da Mariana Chauí de realmente mesmo que ela, talvez ela acredite no que ela fala, tá? Vamos dar esse privilégio para ela. Mesmo que ela acredite no que ela fala, tá? Você imagina depois, ela se olha no espelho, né? Acorda de manhã, com aquela cara caída, assim, se olha no espelho e diz, puta que pariu, falei merda! Você imagina uma situação dessa. Uma mulher dessa, você imagina, uma mulher dessa deve receber subsídio público, deve receber N congresso, deve ser abertura de portas. Os livros dela de filosofia são publicados aí né, para escolas e tudo, e de repente ela começa a falar que falou merda. E aí, como é que fica? Pois é. Não é pra qualquer um reconhecer que se fala merda. Olha, eu tava acompanhando, por exemplo, na Espanha, um exemplo ilustrativo de um historiador que é até interessante, da Guerra Civil Espanhola. E ele criou a seguinte tese da Guerra Civil, que na verdade o ditador Franco, que é amaldiçoado pelas esquerdas, ele teve que fazer aquilo para salvar o país dos comunistas e de Stalin. Tá? O que aconteceu? O passado dele, ele foi membro de um grupo de extrema esquerda terrorista chamado Grapo. E esse grupo de extrema esquerda, inclusive, ele participou de um assassinato de um policial. E esse cara teve a honestidade intelectual de perceber, nossa, como minha juventude foi uma bosta, defendi uma merda. Isso não é fácil. O que esse cara ganhou muito dinheiro vendendo o livro dele. Tudo bem, teve uma grande vendagem de livros porque ele é um cara até honesto. Mas, poxa, o que ele perdeu também? Muita coisa também ele perdeu. O que o cara é caluniado, é boicotado, é sacanhado de todo jeito. O cara tá fazendo uma palestra na universidade, aí o pessoal do PSOE lá da esquerda lá invade a porra do prédio, não deixa o cara falar. Esse tipo de coisa. Então você perde muita coisa em renegar isso. Então tem muita gente que tá nessa situação. Tem muita gente que talvez, como a Mariana Chauí, que deve ser uma crédula, né? Ela é uma crente, né? Uma crente no PT, religiãozinha do PT. PT é uma igrejinha, é uma religião, um credo, né? É um credo místico para ela, né? Ela acredita, ela acredita na santidade do Lula. Bom, o Lula mesmo acredita na própria santidade, né? O cara tá com câncer e ainda acredita que é o Messias, né? Imagina, Messias canceroso. Já viu coisa mais louca? Pois é. É o sinônimo mais cabal da miséria humana, né? o cara se orgulhar de ser o canceroso, se achar milagreiro. Então o que aconteceu? Então muita gente perde com isso. Então eu quero dizer, porra, já defini essa merda a vida toda, ganhei dinheiro com isso, quer dizer, vou mudar pra quê? Então tem muita gente que ganha dinheiro com isso, que ganha status político com isso, e que para tomar uma iniciativa de honestidade intelectual,
ou mesmo até de abrir os olhos, isso aí é uma crise de consciência muito grande. Eu digo até, por exemplo, eu vou citar um cara que era honesto, não era filha da puta, não era canalha. O George Orwell, Eric Blair, né? O escritor que pertenceu ao Partido Comunista Inglês, foi para a Guerra Civil lutar contra os franquistas, levou um tiro no pescoço, e quando ele viu que o próprio Partido Comunista estava matando os comunistas, ele caiu fora. Esse cara teve uma dificuldade terrível de abandonar os ideais dele. Ele acreditava mesmo sinceramente naquilo. É muito difícil. É quase similar a uma fé religiosa isso aí. Sim, Então quer dizer, tem que ter muito estômago. E olha, o fato de ele ter escrito aqueles 2 romances que são famosos, tem vários romances do Orwell, né, tem vários contos, vários ensaios, né, sobre dele, mas, por exemplo, o fato de ter escrevido A Revolução dos Bichos e o 1974 denunciando esse caráter totalitário do comunismo, ainda que ele fosse um socialista meio frustrado assim, né, entendeu? Então o que acontece? Esse cara teve uma crise existencial terrível, e eu tenho lá minha teoria de que eu acho que até que ele morreu por causa disso. O Eric Blair morreu com 47 anos de idade, e morreu doente, morreu tuberculoso, morreu fumado mesmo. Eu acho que um cara desse deve ter tido uma crise existencial profunda. Olha, um cara que chegou e diz assim, ele acreditava, ele tinha bons ideais, eu acreditava assim, eu defendo os pobres, eu tenho que defender os injustiçados, defender as classes oprimidas, etc, etc. Você vê um cara desse que acredita realmente nessa coisa. Veja, eu acho até que defender os pobres e os oprimidos não é um caso ruim. O ruim são os métodos dele, né? Os métodos e a ideologia dele. Então o que acontece? Ele aderiu à causa de maneira honesta, foi lá na guerra civil. Você imagina, sair do seu país para se meter numa guerra civil que nem a sua, em nome de uma causa. Tá? Por mais que seja uma causa errada, mas que você acredita porque você tem até boa fé. E depois você vê que você estava defendendo uma grotesca merda. Isso não é fácil. Não é fácil você se libertar disso. Tem gente que ficou maluca por isso. Você imagina, você acredita tudo nessa porra de comunismo toda hora, e aí de repente, uma hora pra outra, você descobre que tudo isso é uma grotesca porcaria. Isso é muito complicado psicologicamente. Muito, muito, muito mesmo. E eu acho que isso é o estado psicológico de muita gente da USP. Pois é. Ser honesto, né? Sim. Ser honesto consigo mesmo, sabe? Sim. Entendeu? É isso aí. Já é difícil a gente ver que, sei lá, a namorada que a gente conheceu ontem, que o amigo que a gente fez há um mês atrás, descobrir que uma pessoa que você estava acreditando, né? Ou num time de futebol, ou no que quer que seja, mas que tem assim, tem só 6 meses. Já é difícil você ver que você se enganou com algo que começou 6 meses atrás. Agora, imagina você ter que negar a si mesmo, né? Depois que você viu a verdade, negar a si mesmo todo esse conjunto monstruoso de autodivinização que é a esquerda. Deve ser ruim deixar de ser Deus, né? Deve ser bem ruinzinho você de repente falar assim, caramba, eu não sou Deus. Tudo isso que você falou agora, né? Então, de repente é melhor continuar mentindo, né? Ou então se auto-enganando, né? Vamos viver no auto-engano. O que já é psicose, né? O que já é um problema seríssimo, né? Claro que é, sim, claro que é. E eu acho que na verdade, acima de tudo, está sendo cada vez mais claro, mais cristalino. E eu penso mais, sabe? Eu acho que não adianta somente a gente, sabe? A gente, infelizmente, olha que nós temos todo tipo de riscos, né? Boicotes, perseguições, tudo. E eu acho que a questão é o seguinte, tem que falar o seguinte, Marilena Chauí tem que tomar vergonha na cara e se mancar. Sabe, esse povo tem que se mancar. Esse povo só fala essas tolices porque não tem ninguém que responda à altura e dizer você está falando tolice, você está nua, senhora rainha, né? O rei está nu, sabe? Tem que chegar e enfrentar, tem que ter um enfrentamento intelectual. É isso que vai dignificar a universidade, é quando houver enfrentamento intelectual, isso não há mais. O que há é um conchavo de certas pessoas lá que ficam falando a mesma coisa. Ninguém quer brigar com ninguém. E o detalhe, você vê que a ideologia socialista é tão perversa que uma briga intelectual já se tornou uma briga política. Você pode ter perfeitamente uma briga intelectual e ser grande amigo daquela pessoa, e não é o que acontece mais na universidade.
Essas pessoas se sentem pessoalmente ofendidas por serem criticadas. Isso é um mal muito sério. São deuses, né? Só um ditador se sente mal por ser criticado. Pois é, só os que... São deuses. Os deuses. Olha, até Deus é criticado. Pois é. Até Deus é criticado. Até Deus aceita a crítica. Você tem o capítulo do Jó lá, porra, Deus coloca Jó numa situação de uma pimbaíba escrota lá, e Jó chega e, porra, eu sou tão gente boa, tão boa, e tô me fudendo aqui, tô sendo sacanhado aqui, tô sendo, né, sacanhado entre aspas, mas tô dizendo, eu tô numa situação tão fumada e tudo, porra, Deus, você não ouve minhas preces? Entendeu? Quer dizer, até isso, sabe? Até isso, quer dizer, até as figuras do Antigo Testamento brigam com Deus, reclamam, discutem com um filho e um pai, sabe? Claro que Deus é perfeito, Deus é onipotente, onisciente, ninguém vai discutir a autoridade de Deus nesse sentido, mas, mesmo assim, para um homem isso às vezes é incompreensível. A onipotência, a onisciência e a onipresença são compreensíveis para o homem. E às vezes nem sempre o homem entende o que Deus quer. Então Deus explica, né, meu filho? Entendeu? Então quer dizer, você vê que mesmo assim, até Deus aceita crítica. Até Deus aceita algo que eu acho que é um dos maiores benefícios que o homem recebeu dele, além da vida, que é o livre-arbítrio. E isso, quer dizer, essas figuras da miséria humana intelectual, da miséria espiritual universitária, querem tirar isso do homem, coisa que nem Deus quer tirar, entendeu? É isso que eu acho impressionante, entendeu? Não, eles não querem ser deuses, eles querem ser deuses maus. Pode falar. No final das contas, a gente acaba imaginando o seguinte, olha, acho que é melhor passar uma cerca em volta ali da Fefeleche, né? Passar uma cerca e botar assim um cartaz, hospício. E tirar todo mundo dali, né? Ou a grande maioria desse grupinho aí. Dá muito trabalho. Bota uma cerca lá em volta e bota uma placa assim, hospício. Cuidado, não chegue perto que isso pega, né? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Na verdade, pode escandalizar e deve. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada?